seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu direito é mais um serviço da Super Rádio Tupi, é você internauta, não é? Tupi.am, tupi.fm. Formando conosco hoje a nossa mesa em Seu Direito, a doutora Érica Machado, que é representante do PROCON do Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutora Érica, muito obrigado mais uma vez, viu? Obrigada a você, Haroldo. Bom dia, ouvintes. A participação sempre brilhante. Doutor André Botelho, advogado representante da OAB Rio de Janeiro. Muito bom dia, doutor André. Como vai o senhor? Tudo bem, doutor André? Bom dia, Haroldo. Bom dia, Érica. Bom dia, Tardan. Bom dia, demais. Bom dia, ouvintes. Sempre uma honra estar aqui presente. É uma alegria receber o senhor mais uma vez aqui. E o doutor Jorge Tardan, advogado e professor universitário. Muito bom dia, doutor Tardan. Tudo bem, doutor Tardan? Bom dia, Haroldo. Muito bem, Tardan. Antes tarde do que nunca. Bom dia, Érica, bom dia, doutor André, bom dia você que nos ouve. Esses nomes estrangeiros são uma dificuldade para nós brasileiros, não é? Porque a gente acaba, às vezes, a própria pessoa adaptando, digamos assim, ao nosso idioma, a palavra estrangeira. Então, quando a gente pega, assim, Tardim, a nossa tendência, que tem uma noçãozinha de francês, é Tardan, mas eu vou chamar de Tardan, ele vai me dizer que é Tardim. Não é? Eu vou chamar de Tardim, ele vai dizer que é Tardan. Então, o melhor é sempre perguntar antes. Eu lembro de um ator, aliás, nem sei por onde ele anda, ele tinha um nome também francês, e todo mundo dizia o nome dele errado, não estou lembrando agora o nome. E aí, uma vez, fazendo uma entrevista com ele, eu disse assim, o teu nome correto é tal, não é? Disse, mas pode me chamar do jeito que todo mundo chama, aí que não tem problema, não. Não, mas você sabe que a minha origem é bem caipira mesmo, né? É bem caipira. O correto seria Tardem. Ah, Tardem. Tardem. Mas é mais chique cá pra nós, Tardem, não acha, não? Não sei, Tardem também é bom. Tardim não. É Tardem ou Tardan? Tardim não, né? Tardim Bom, o nosso assunto hoje, compra de imóveis. Comprar uma casinha própria, comprar o seu apartamentinho, é o sonho maior ainda hoje da maioria dos brasileiros. Mas comprar uma casa parece que não é uma coisa simples, até porque é um bem que você vai comprar, um patrimônio que você vai adquirir, que pode ser para a vida inteira, não é? É negócio você chegar e negociar direto com o proprietário. O melhor é ter um banco por trás financiando, mas Haroldo, eu vou pagar juro, não sei o quê. Esse capitalismo brabo que a gente vive aí no Brasil, não dá, vou pagar juros para esses caras. Enfim, esse hoje é o nosso tema, a compra do seu imóvel. Comprar um imóvel na planta. E é um bom negócio, doutora Érica? Bom, o consumidor tem que ver a sua realidade, né? Comprar na planta, geralmente o valor é mais baixo, só que você vai ter que esperar aqueles, geralmente, 3 anos ou 4 anos, dependendo aí da duração da construção. Tem que se programar e tem que ver direitinho os financiamentos, como é que é. Você paga direto, às vezes, com a incorporadora, às vezes tem um banco financiamento direto com o banco. O consumidor vai ter sempre que buscar essa informação, caso a caso. Cada empreendimento imobiliário tem uma especificidade. Agora, é um problema sério que o que a gente mais vê, doutor André, são as pessoas reclamando. Puxa, comprei um apartamentinho na planta e chegou na hora, disse que me entregar em maio de 2013, já estamos em maio de 2014 e o apartamento, a obra não anda, já tem quase 1 ano de atraso. Isso é permitido, esse atraso na obra, na entrega do imóvel? O que deve fazer o comprador, o cidadão, nesse tipo de situação, doutor André? O que ocorre, Haroldo? A cláusula mais comum, pelo menos de mais prazo, são 180 dias. Inclusive, tinha até uma lei que foi agora, infelizmente, julgada inconstitucional, que essa lei ela explicava que, no caso de estar passando esses 180 dias, haveria até multa. Mas, infelizmente, foi julgado inconstitucional, mas o STJ vem mantendo a aplicação dessa multa, caso passe esse prazo de 180 dias. O que a gente entende que não é razoável. Por quê? Porque o consumidor ele tem um monte de obrigações também durante a construção do imóvel. Então, não é justo também a construtora, ela também não ter essa obrigação recíproca de também estar cumprindo com o que foi contratado. Então, em caso de atraso
sendo um atraso muito grande, tem que haver também uma ponderação. Esse atraso ele é suscetível à indenização para o consumidor, sim. E aí como é que faz essa indenização? Vai abatendo da prestação que o cidadão está pagando? Como é que é feito isso? Ou essa multa vai para onde, essa multa? Que é cobrada do construtor que não entrega o imóvel? Isso daí, geralmente, ele pode tentar resolver isso extrajudicialmente, ou ele pode resolver isso através do Poder Judiciário. Aí ele pode estar pedindo, no caso, se o atraso for por culpa exclusiva da construtora, pede até a integralidade do que foi pago. Apesar de que há entendimento até que 90%, enfim, ele teria até de 75% a 90%. Mas aí ele perde o imóvel. Sim, um imóvel. Aí ele perde, já que ele é indenizado sim. em 100% Isso. daquilo que ele já pagou, lhe é devolvido. Isso em casos extremos. Aí ele deixa perder o interesse O pelo consumidor imóvel. tem essa opção de extinguir o contrato e ser ressarcido no total, e mais o que deixou de lucrar, os danos, e pode pedir o abatimento do preço, ou também pode pedir a substituição, de repente, para um imóvel que já esteja pronto. Isso tudo vai depender do caso a caso, no caso concreto. Dependendo, até na audiência, você já começa a pagar essa sanção através do abatimento das parcelas. Tem isso várias aí vai ficar a possibilidades, critério então, do juiz. de negociação quando acontece esse tipo de situação. Sim. Diga, doutor Tardan. O mais razoável, Haroldo, veja o seguinte, você abriu dizendo é um bom negócio. Na verdade, o consumidor, via de regra, quando procura a aquisição de uma casa, ele não está procurando negócio, ele está procurando a realização de um sonho de vida. Então, não é um investimento, via de regra, é uma realização, né, da sua felicidade, que é o nosso. Nós queremos ser felizes, e cá para nós, no lugar melhor para ser feliz é em casa. Né? Então, quando esse sonho é frustrado por fato da construtora ou da incorporadora, evidentemente que o consumidor tem N opções aí. E se ele realmente tem o desejo de ter aquele patrimônio, faz sentido. O atraso, por exemplo, é muito comum, né, o consultor pleitear uma locação enquanto espera o atraso. Né? Então, ele quero esse imóvel ainda, né, desejo, mas eu já cumpri com a minha parte. E você, construtora, incorporadora, seja lá quem for, não cumpriu com a tua. Então, enquanto isso, eu quero um lugar para morar. Então, entra com a ação, impondo essa obrigação lá sobre os fornecedores. Agora, pode acontecer que o atraso em razão de um fato que aquele patrimônio não interessa mais ao consumidor. Então, aquele empreendimento não interessa mais. Aí tem essa opção, quero meu dinheiro de volta, mas o fato desse patrimônio não me interessar é por culpa tua, construtor e incorporador. O consumidor, nessa hipótese, pode fazer a rescisão e pedir N indenizações, inclusive de dano moral, né? E é a integralidade. O que os nossos tribunais têm confirmado é quando o consumidor não deseja mais, né, por fato dele. Aí, mesmo assim, ele tem direito de fazer a rescisão do contrato e, claro, aí a incorporadora, a construtora, seja lá quem for, vai fazer uma retenção de um percentual que vai variar de acordo com o tempo e o momento que o contrato está sendo rompido. E aí a incorporadora faz a retenção de um percentual que, via de regra, não ultrapassa 20%. Ele tem variado aí. Né? Vai depender em que momento o contrato está sendo rompido e quais são as razões que levaram esse Agora, a desfazimento do construtora contrato. tem um prazo para atender essas exigências todas aí do consumidor. Lamentavelmente, isso, via de regra, vai para o judiciário. E demora, e pode demorar. A resposta é quase sempre judicial. Né? Vai depender do tipo de empreendimento, né? Se o comprador é uma pessoa que contém bons advogados e tal, pode ser que ele consiga resolver isso extrajudicialmente, mas, via de regra, isso vai para o judiciário. E aí acaba demorando. Ah, sim. Uhum. É um fato. Né? A lentidão do nosso Poder Judiciário. Caramba, aí a gente fica naquela, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, doutor André. Porque eu fui lá, comprei o meu apartamentinho, não é? Aí a construtora atrasou a entrega. 6 meses, imagina. Eu planejei a minha vida, digamos, eu vou casar, né? Planejei minha vida, vou casar e tal, e vou morar nesse apartamentinho que a gente comprou. Aí atrasa a entrega, 6 meses, lá estou eu morando na casa da sogra. Olha que coisa, né? Aí eu recorro à justiça, demora mais,
Caramba! Haroldo, só para você ter uma Se correr ideia. o bicho pega, se ficar o bicho Só para você ter uma come. ideia. Todo mundo deve se lembrar ainda do Palace 2 aqui no Rio de Janeiro. Sei Ainda lá tá quantos anos rolando? tem. Claro. Nós O temos- Sérgio Naia. Exatamente. Então, a questão do Palace 2, E ali foi um tem prédio gente que desabou, mora recebendo um valor de uma Aluguel. locação até hoje, né? Porque não houve o trânsito julgado daquela pendenga lá. Temos o Ataíde na Barra também. Nós tivemos aí, no caso do direito imobiliário, o escândalo nacional da Incolpo. né? A Vila do Pan, N situações. não é? Temos aí várias situações bastante complicadas. Tivemos grandes empreendedores que quebraram, o Sérgio Dourado, lembra? Era Sérgio Dourado para tudo quanto é lugar. Sérgio Dourado, até que o dourado dele caiu e enferrujou, foi uma vergonha no Brasil inteiro. Agora, a gente fica numa situação, o senhor recomenda recorrer à justiça nesse caso, doutor Com André? certeza. Recomenda? Com certeza, recomendo. Em vez de tentar negociar diretamente com a Recomendo. construtora? Essa composição extrajudicial a gente também recomenda. Mas, Também. em última análise, tem que propor ação na justiça. Agora, tem uma outra questão, doutora Débora, bastante delicada, que é o tamanho do imóvel, né, doutora Érica, desculpe. Não estou com a doutora Débora na cabeça. Bom, doutora Érica, perdão. Há uma outra questão que é muito delicada, é o tamanho do imóvel. Às vezes a construtora diz assim, a sala vai medir tanto por tanto, a cozinha X por Y, a área H por B, não sei o quê. Aí quando a gente chega lá, você diz, caramba, peraí, essa sala aqui não tem as medidas prometidas. Aí o que eu faço? Eu invado o apartamento do vizinho para ter a minha área anunciada e que me foi prometida na compra? Nesses casos, o consumidor deve pedir abatimento do preço sobre o valor total da venda. Sim, o Código Civil ele estabelece um limite que eu acho que é uma tolerância de 5%, eu acho, na área. A mais ou a menos. Isso, a mais Quando ou é a a menos. mais, o cidadão não tem não problema. reclama. Mas assim, é por causa dos tijolos, aí então isso tira um pouco da área. Mas passando disso, o consumidor deve entrar sim e pedir um abatimento do preço. Quer dizer, então a gente quando comprar o imóvel dessas condições tem que levar também uma fitinha métrica, doutor Tardan, para medir o tamanho da sala, o tamanho do banheiro, o tamanho da O cozinha. problema é que isso é impossível, né, quando você compra na planta. Na Você planta vai não. verificar com a entrega das depois. chaves e aí isso já está dado. Aí a solução já é pagou. essa. Já pagou. Então a solução é essa que a doutora Érica apontou, né, pedir essa compensação aí pela promessa não cumprida, vamos dizer É um assim. descumprimento de oferta, né? E isso acontece também com uma frequência muito grande, né? É comum, né? Essa tolerância que a doutora Érica se referiu, né, a gente tem que levar em conta que, do ponto de vista da engenharia, você leva do centro da parede ao outro centro da parede. Né? Então, por isso que tem essa tolerância. E a gente, efetivamente, quando vai medir, mede de face de parede a face de parede. Então, dá isso é perda. tolerado. Então, exatamente por isso que o Código Civil fala nessa tolerância. E a qualidade do material, doutor André, o comprador também pode questionar? Por Pode. exemplo, não, o cara prometeu que ia ter pastilha, não sei das quantas, que ia ter piso, como é que chama agora? Porcelanato. Porcelanato, não é? Chique. Era porcelanato, não sei das quantas, aí chega na hora da onça beber água, não é um porcelanato coisa nenhuma, a pastilha da fachada não foi a prometida, mas já está pronto, e aí, vai fazer o quê? Por isso que é tão importante a oferta, né? O CDC, ele protege bastante o consumidor nesse sentido. E então é importante o consumidor, ele também está guardando o panfleto contendo todas as informações, né, da oferta, o que efetivamente vai ter no apartamento. Às vezes vem com kit de churrasqueira, às vezes vem, enfim, com N coisas, com armário de cozinha. Então tudo isso tem que estar ipsilíteris que está ali na oferta. Caso haja algum tipo de descumprimento ou de medida, ou mesmo a qualidade do material, não tem jeito, tem que entrar com proposição na justiça também. Agora, o folheto, doutor Tardan, vem escrito assim, letrinha pequenininha, lá no cantinho. A ilustração, como é que é? Folheto, como é que é? Meramente ilustrativo. Meramente ilustrativo, quer dizer, não se pode nem usar o folheto
em sua defesa. Não, isso Porque é o camarada põe lá ilustrativo. Vamos e considerar, acabou. Haroldo, que essa observação, via de regra, tem um asterisco lá dizendo que é ilustrativo. Isso é nulo de pleno direito, né? Isso seria uma cláusula contratual absolutamente nula de pleno direito, porque o princípio maior do Código de Defesa do Consumidor é a informação clara, precisa, extensiva. Evidentemente, se eu coloco lá no desenho do apartamento um toldo na sacada, e digo que é meramente ilustrativo, o consumidor está comprando a imagem. A imagem, né, o dito popular já diz o seguinte: uma imagem diz mais do que 1000 palavras. E ele coloca umas palavras dizendo isso é meramente ilustrativo. O consumidor comprou a imagem. Portanto, tem um princípio muito próprio das relações de consumo, previsto na nossa legislação, que se chama princípio da vinculação da oferta. E o consumidor pode, efetivamente, exigir o cumprimento forçado dessa oferta. Claro que quando o cumprimento dessa oferta é impossível do ponto de vista do direito e da engenharia, isso se converte em perdas e danos. Toda vez que uma obrigação se torna impossível, ela vai se transformar em valor monetário. Vamos imaginar que o construtor tenha oferecido vista para o mar, né? E aí eu comprei no terceiro, aí o terceiro andar não dá vista para o mar. Então não tem jeito, ou vou fazer a rescisão desse contrato, ou realmente eu não vou ter vista para o mar, porque não tem como. Não dá vista para o mar, e estava prometido isso. Então, isso acabaria numa indenização, né, por compensar aquilo que prometeu e não cumpriu. Agora, todo mundo coloca lá, doutora Érica, meramente ilustrativo. Algum objetivo, alguma razão em defesa de quem faz o folheto deve ter aí porque, forte, na senão o verdade, cara não você colocaria. pode ter alteração de uma cor, de paisagismo, enfim, mas coisas assim mais concretas, por exemplo, tem uma piscina no condomínio. Aquilo é exigível, sim, pelo CDC. Mesmo que no folheto a piscina esteja azulzinha e na hora que o cidadão compra, o prédio está pronto, a piscina é verde. Ele não pode reclamar. Diz assim, mas no folheto a piscina era azul, agora está questão verde. de cor, assim, Não pode reclamar. O que faz são os itens mesmo e a qualidade desses itens. Olha, é seu direito em tupi.am, tupi.fm. A nossa equipe de produção, nas câmeras, o Luiz Arthur e a Renata Souza. O áudio, Maciel Amaral, grande maciça, não é maciça? E a produção da Renata Henriques. A gente já volta falando ainda sobre o maior sonho do brasileiro, a compra da casa própria. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.